Olá! Nesta aula, a gente vai dar uma primeira introdução sobre o uso de ferramentas computacionais em otimização. Bom, a gente viu na introdução que os problemas de otimização geralmente são solucionados de forma computacional, seja por algoritmos próprios, que a gente vai escrever de forma computacional, ou usando ferramentas computacionais. O solver, que a gente chama, é o elemento básico da ferramenta de otimização, da ferramenta computacional de otimização, e existem vários solvers disponíveis, como Simplex, GLPK, Gurobi, etc. E como a gente utiliza um solver? Bom, então tem um solver lá, que é o elemento básico, e eu vou precisar de algumas interfaces para acessar esse solver, para poder usar o solver, para poder resolver algum problema de otimização nesse solver. Então, a forma que a gente conhece, mais simples, é uma interface gráfica. Tem uma interface gráfica lá, que você vai editar o seu problema de otimização, e ele vai enviar para o solver solucionar. Então, é uma forma de solucionar. Não é a que a gente vai usar, porque ela dá pouca flexibilidade para a gente, mas é uma forma mais intuitiva, né? A gente tem uma interface gráfica, vai mexer nela e vai fazer o solver solucionar o nosso problema. Um pouco mais flexível que isso, tem uma interface de linha de comando. Pela interface, a gente consegue mandar algum problema de otimização para o solver resolver. Então, ela também é uma forma de interagir com o solver e ela faz a partir de um arquivo de otimização. Então, pela interface de otimização, eu vou mandar um arquivinho, esse arquivo vai estar num formato específico que o solver entende e o solver vai poder solucionar o problema. Tá? Esse arquivo, basicamente, vai dizer qual é a função objetivo e quais são as restrições. A gente vai ver mais adiante algum exemplo. Bom, esse arquivo tem que ter um modelo. Esse modelo vai descrever o problema de otimização, com as funções objetivo, com as restrições, por exemplo. E esse arquivo, ele segue alguns padrões de modelo. Então, existem vários padrões, como, por exemplo, esse que eu listei aqui, o LP, o AMPL, o MPS, e os solvers, eles vão suportar vários formatos desse. Então, você pega um arquivo que esteja nesse formato, que o modelo esteja nesse formato, e ele vai pegar, vai ler aquele modelo e vai solucionar o problema de otimização. Neste curso, a gente vai ver muito o modelo LP, que é o do Simplex. Aqui só um exemplo, a gente não vai ficar entrando em detalhes nesse exemplo, mas é para mostrar a cara de um arquivo LP. Tem uma função objetivo, aí tem umas restrições, aqui nesse caso só tem uma, e tem esse generous aí que diz, por exemplo, as variáveis inteiras que tem. Depois a gente entra nesses detalhes. Mas só para vocês verem que é um arquivo de otimização com formato específico. Então, a gente vai pegar, a interface de linha de comando, ela vai enviar esse arquivo para o solver e vai ser solucionado. A importância de ter um formato padrão é que a gente pode ter o mesmo problema de otimização escrito com uma forma padrão, a gente pode enviar para vários solvers diferentes. Então, eu não consegui resolver no Simplex, então eu vou tentar utilizar o Gurobi, mas eu não preciso reescrever o meu problema. Por quê? Ele já está escrito lá na forma LP. Então, esse arquivo é basicamente um arquivo texto que a gente vai mandar por solver pela linha de comando. Bom, mas tem uma outra forma que é mais flexível, que é utilizar uma biblioteca de linguagem de programação. Então, você tem um Python, por exemplo, você vai dar um import, e você vai importar uma biblioteca, e essa biblioteca vai falar com o solver. Então, com isso, é como se a gente programasse o problema de otimização, e esse problema de otimização vai ser enviado para o solver. Então, aqui uma visão geral de como a gente usa essas bibliotecas de linguagem de programação. A gente tem um código, por exemplo, em Python. Esse código vai utilizar a biblioteca e a biblioteca vai ser a interface para o solver. E qual é a vantagem de você usar uma biblioteca?
Quando a gente usa uma biblioteca, a gente facilita a modificação do nosso problema. Por exemplo, naquele caso do problema lá dos 3 D6 e dos 2 PTTs, se a gente quisesse fazer um problema com 20 D6 e 100 PTTs, se a gente fizesse algum código de otimização, o número de D6 e PTTs podia ser algum parâmetro. Então a gente muda esse parâmetro e ele muda completamente o nosso problema. A gente vai ver como fazer isso. Lógico, a gente pode também fazer um script que altere aquele arquivo LP. Então a gente não precisaria necessariamente de uma biblioteca. Aquele arquivo LP que a gente viu, que é um arquivo que a gente manda pela linha de comando, a gente poderia ter um script que modificasse aquele arquivo. Mas é muito mais simples quando você tem uma linguagem de programação fazendo isso para você. O problema nisso é que cada solver tem as suas interfaces. E aí cada solver vai ter as suas bibliotecas de linguagem de programação. Então vai ter uma biblioteca em Python para o Simplex, uma biblioteca em Python para o Gurobi, uma biblioteca em Python para o CBC. E aí se você tem um código de otimização para uma biblioteca, fica mais difícil você portar para outras. Então, basicamente aqui, você tem um código para cada biblioteca. É óbvio que a gente pode fazer esse código, gerar um arquivo LP, e esse arquivo LP ser lido por outros solvers. Mas aí tira um pouquinho a nossa flexibilidade. É aí que vai entrar a ferramenta Pulp. O que ela faz? Ela também é uma biblioteca, só que ela está no nível mais acima. Você vai programar utilizando essa biblioteca e ela que vai se preocupar com a interface com os solvers. Então a gente consegue ter um código único que serve para vários solvers que são suportados pelo Pulp. Então, aqui no nosso curso, todos os trabalhos que envolverem programação linear, programação inteira, vão ser escritos nesse Pulp. É uma biblioteca em Python, a gente vai importar lá o nosso código em Python e vai utilizar essa biblioteca. Então, neste curso, a escolha de qual solver vocês vão utilizar é completamente livre, já que o Pulp vai ser usado como uma camada de alto nível para programação. É lógico que o solver tem que ser suportado pelo Pulp para isso funcionar. A única exigência é que esse código seja feito na versão 3 do Python, para uniformizar aqui os nossos códigos. Só algumas dicas em relação aos solvers. Um solver muito utilizado, tanto na indústria quanto na academia, é o Simplex. É um solver pago, só que para fins acadêmicos, ele está disponível de forma gratuita. É lógico que a gente tem que ser elegível. Para você poder utilizar esse solver de forma acadêmica, tem alguns requisitos. Tá? Eu até deixei o nome da iniciativa deles aí no slide, caso alguém queira procurar. Mas é interessante, caso alguém aqui vá seguir alguma área de pesquisa, na área de otimização, que vá utilizar o Simplex, é bem interessante utilizar essa ferramenta, que é uma ferramenta muito eficiente para otimização. Mas tem que se enquadrar nesses critérios de elegibilidade que estão disponíveis lá no site da IBM. Bom, se você não for seguir a área, for só para seguir o curso, não é obrigado a utilizar o Simplex, já que nossos problemas vão ser simples de resolver. A gente não precisa de uma ferramenta tão eficiente para isso. Então, o próprio Pulp, quando a gente instala, ele já vem com a ferramenta CBC, que é uma ferramenta livre, gratuita e funciona bem na integração com o Pulp. Então, assim, se vocês não quiserem usar nenhum solver diferente, você só instalando já o Pulp, ele já instala essa ferramenta por padrão. Então, vocês não vão precisar se preocupar em qual solver utilizar, já que já tem algum padrão. Lógico, se vocês querem olhar como o Simplex funciona, vale a pena tentar instalar o Simplex, mas aí tem que se enquadrar naquele critério lá de elegibilidade
da IBM. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre isso, vocês podem falar comigo. Então agora, para a gente poder explorar essas ferramentas computacionais, vamos pegar aquele problema lá dos data centers e dos PTTs e vamos programar esse problema no Pulp. Então aquele problema simples, né, que a gente tem os D6 que tem que enviar tráfego para os PTTs e a gente tem que escolher qual é a fração de cada tráfego a gente vai enviar para os PTTs. Então a gente tinha aquela formulação com a nossa função objetivo, que era minimizar o custo. A gente tinha a restrição das capacidades dos PTTs, a gente tinha que respeitar as capacidades dos PTTs. E a gente também tinha a restrição de ter que escoar o tráfego que é gerado pelos D6. Então a gente não pode deixar nenhum tráfego dos D6 sem ser escoado. Então a ideia desta aula é pegar esse problema e formular lá no Pulp. Então, como primeiro passo para a implementação, é instalar a ferramenta. Tem aí o link para a documentação, especificamente, né, o link para a instalação. Eu sugiro que vocês deem uma olhada a fundo na documentação para aprender a usar a ferramenta. É bem simples de usar, mas é bom a gente saber alguns detalhes. Aqui a gente vai ver um primeiro exemplo muito simples, e aí lá na documentação eles têm vários exemplos mais complexos. Bom, então a primeira coisa que a gente vai fazer para começar a escrever nosso código é criar um arquivo .py em branco e escrever o código que a gente vai detalhar nos próximos slides. Aqui é o código que a gente vai obter lá no final da aula. É um código em Python como outro código qualquer que utiliza a ferramenta Pulp. Então vamos agora passo a passo em como esse código é feito. Bom, então a primeira parte que a gente tem que fazer é importar a biblioteca utilizando essa sintaxe aqui que está no slide. Então a gente importa a biblioteca como uma outra biblioteca Python qualquer. E agora a gente vai passar a definir os parâmetros. A gente vai ver que os parâmetros são variáveis em Python. Então não tem nada demais. A gente vai simplesmente pegar variáveis em Python e vai botar essas variáveis com os valores dos parâmetros do nosso problema. Então, por exemplo, a gente vai botar o custo por gigabyte entre o DCI e o PTTJ. Tinha aquela tabela lá que a gente mostrou na aula de introdução, que a gente chamou de CIJ. Então a gente vai botar todas as variáveis que são relacionadas a esse custo. Ali vocês podem ver que são variáveis em Python. Eu botei CIJ só para facilitar a nossa visualização, mas poderia dar qualquer nome. C11 é igual a 100, poderia dar qualquer nome como uma variável em Python qualquer. Então aí tem os parâmetros de custo. A gente também tem os parâmetros de capacidade para cada PTT, que também vão ser definidos normalmente como uma variável de Python. Em Python a gente chama variável, mas aqui seria os parâmetros do nosso problema. A gente usa variáveis de Python para definir os parâmetros do nosso problema. Aqui é o tráfego do data center, mesma coisa. Você tem aqui D1 e D2, variáveis em Python que indicam os parâmetros do tráfego do DC. Então, basicamente, isso é a definição de parâmetros. Agora a gente vai continuar o código, vai definir o problema e as suas variáveis, definir a função objetivo e, por fim, definir as restrições do nosso problema. Bom, então essa aqui que é a linha que a gente vai botar para definir o nosso problema. O que a gente faz aqui? A gente tem uma variável em Python normal que a gente vai utilizar para referenciar o nosso problema. A gente pode chamar o nome que a gente quiser, eu chamei de prob. É a partir dessa variável que a gente vai popular a função objetivo e as restrições do nosso problema. Essa variável vai receber o resultado desse LP problem aqui, que é justamente a sintaxe do Pulp que vai ser utilizada para criar o problema para a gente. Aí o que esse LP problem vai receber? Ele vai receber o nome do nosso problema. Uma das exigências é que esse nome não tenha nenhum espaço.
Mas mesmo se tiver, ele vai completar o espaço com alguma coisa, tá? Mas para ficar mais certinho, a gente tá botando aqui o nome sem espaço, pode ser um nome qualquer que você escolha. E ele vai receber também esse LP Minimize, que está dizendo o seguinte, olha, esse problema é de minimização. A gente também poderia ter um problema de maximização, e aí é só usar o termo LP Maximize. Então aqui a gente está definindo o nosso problema. A gente está dizendo que a variável prob vai ser um problema do pulp. Agora, a gente vai começar a definir as nossas variáveis, as variáveis de decisão do nosso problema, que são aquelas x e j que definem quanto de fluxo eu vou mandar do data center I para o PTTJ. A gente pode ver que essa sintaxe aqui que a gente vai usar, mesma coisa. A gente chama essa variável de uma variável em Python comum. Aqui é minha variável x11, né, para o data center 1 PTT1. E eu uso essa sintaxe aqui para definir essa variável. Mesma coisa anteriormente para a sintaxe lá do problema. E o que ela vai receber? Vai receber o nome da variável. Esse nome tem que ser único para ela. Né? Variável x11, eu chamei aqui de xdc1 ptt1. Ela vai ter um limite inferior, que é aquele x11 maior ou igual a zero. A gente pode setar qualquer limite inferior aqui que a gente quiser. E vai ter um limite superior. Se esse limite superior não existir, a gente bota none. E aí a gente está dizendo que essa variável não tem limite superior. Então, já colocamos o nome dela, o limite inferior e o limite superior. E agora é só dizer qual o domínio da minha variável, em termos dizendo se ela é real ou se ela é inteira. Aqui, com essa sintaxe do continuous, eu estou dizendo que ela é real. Mas eu poderia também dizer que é uma variável inteira. Por exemplo, LP integer. A gente não falou ainda sobre a sua programação inteira, mas é muito similar à programação linear. Mas aqui a gente vai definir se essa variável é inteira, você pode assumir valor 1, 2, 3, 4, etc. Ou se ela é contínua, 1,1, 1,2, pode assumir valores reais. Essa aqui é a ideia da definição de uma variável. Então aqui tem todas as variáveis de decisão do nosso problema, para cada combinação de DC e PTT, e a gente vai usar essa sintaxe aqui para defini-las. Agora, como próxima expressão, é a função objetivo. Lembra que era minimizar o custo? A gente vai botar agora a expressão do custo. A gente tinha aqui somatórios todos, mas agora o que a gente vai fazer? A gente vai expandir esse somatório para facilitar a nossa programação. Então a gente vai usar essa expressão que está aqui embaixo. E é essa expressão que a gente vai utilizar lá no nosso código. Então, a gente tem a nossa função objetivo e a gente vai programar essa função objetivo lá no nosso código.py. Lembrando que a gente não vai precisar colocar esse minimizar ali. Por quê? Quando a gente definiu o nosso problema, a gente já disse que é um problema de minimizar. Então, a etapa agora é só botar essa função objetivo lá no nosso problema. Como que faz isso? A gente usa esse código aqui que está indicado aqui embaixo. Nesse código, a gente vai ver alguns detalhezinhos dele, mas vocês podem ver que tem a expressão da função objetivo. É a mesma expressão que eu botei ali em cima, tem aqui embaixo. Uma expressão em Python normal, utilizando a sintaxe Python normal para fazer expressões. Agora vamos olhar alguns detalhes de como essa função objetivo está sendo declarada no nosso problema. Bom, a gente, para botar a função objetivo no problema, a gente usa aquela variável prob, que é a variável que a gente criou para se referenciar ao nosso problema. A gente vai dizer que esse prob vai receber agora a nossa expressão de função objetivo. Então a gente usa esse símbolo mais igual, dizendo que prob está sendo concatenado com essa função objetivo. Bom, tanto a função objetivo quanto as restrições que a gente vai ver mais adiante, elas são adicionadas ao prob com essa concatenação. Tá? Só que a diferença é que a função objetivo é a primeira a ser concatenada.
Então a primeira expressão que a gente vai botar no nosso problema é a função objetivo, como a gente está fazendo aqui. Bom, para terminar a expressão, para dizer que eu terminei de escrever a função objetivo, eu coloco essa vírgula aqui e depois vou botar o nome da expressão. Toda expressão aqui no nosso código vai ter um nome, como se fosse uma variável. Toda expressão vai ter um nome. Lá mais pro meio do nosso curso, a gente vai entender por que também cada expressão também pode ser considerada como uma variável. Tá? Mas para a gente aqui, é só a gente ter noção que toda expressão que a gente for declarar, seja ela função objetivo, seja ela restrição, ela também tem um nome. Aqui eu chamei de custo. Agora, vamos começar a colocar as restrições de capacidade dos PTTs. Então a gente tinha aquele somatório normal lá, com aquele J variando 1, 2, 3, lembra que eu falei lá na aula de introdução, dizendo que era uma forma de especificar cada uma das 3 equações relacionadas aos PTTs. Para facilitar a escrita do código, vamos voltar para aquela representação. Então, ao invés de eu escrever assim, com o somatório e somatório à esquerda, eu vou escrever uma restrição para cada PTT, como visto aqui à direita. E eu também vou pegar essas restrições de cada PTT e vou expandir esse somatório, como a gente está vendo aqui à direita. Da mesma forma que eu fiz na função objetivo, eu vou expandir esse somatório para colocar exatamente as variáveis que estão envolvidas nessa restrição. Isso vai facilitar quando a gente for escrever o nosso código. Então aqui como exemplo, vamos ver a capacidade do PTT1, com essa expressão muito simples, x11 mais x21 menor ou igual a b1. Vocês vão ver que é a mesma sintaxe da função objetivo. A gente vai pegar e vai botar a expressão, como visto aqui, tá? Lembrando que é a mesma sintaxe da função objetivo, a diferença aqui é que eu tenho uma restrição, eu tenho uma inequação, ou seja, tem esse símbolo aí de menor ou igual. E eu vou concatenar o prob a essa expressão. Então, é a mesma sintaxe da definição da função objetivo, e vocês podem ver também que a restrição tem um nome, que eu chamei de capacidade do PTT1. E aqui a gente pode ver todas as restrições do nosso problema relacionadas às capacidades dos PTTs. Eu vou fazer agora o mesmo procedimento para restrições de escoamento de tráfego. Eu tenho lá meu somatório e vou escrever de forma expandida, especificando cada variável. Então aqui eu vou ter aquelas minhas duas restrições e embaixo as duas linhas referentes a essas restrições. Então vocês podem ver que é a mesma sintaxe que eu usei para a função objetivo e que eu usei para as restrições de capacidade dos PTTs. A diferença aqui é que tem um sinal de igualdade. São restrições de igualdade. Eu vou usar o mesmo sinal que eu uso para igualdade em Python, que são esses dois sinais de igual aqui. Agora, para finalizar o código, eu vou escrever o meu problema. A gente vai ver que ele escreve naquele formato LP, solucionar o problema e ver a solução, ver qual o valor ótimo das variáveis. Então, a gente começando aqui na escrita do problema. Qual é o comando que a gente vai usar para escrever o problema? Esse comando simples aqui. Com esse comando, a gente já vai salvar um arquivo que descreve todas aquelas restrições, a função objetivo, todas as variáveis, no formato LP, que é aquele formato do Cplex. Ele é do Cplex, mas vários outros solvers recebem esse formato também. Então, aqui eu estou dizendo qual o nome do arquivo LP, posso dar qualquer nome, e esse arquivo LP vai ser salvo no mesmo diretório do meu arquivo.py, se eu utilizar dessa forma aqui, só especificando o nome dele. Então é esse arquivo LP que vai ser utilizado para o meu código ser independente do solver que estou empregando.
porque eu vou gerar esse arquivo LP e o pulp vai pegar esse arquivo LP e vai enviar para o solver que eu especificar. Só um exemplo aqui do arquivo LP, que é salvo lá. A gente não vai usar esse arquivo, tá? Ele é só usado numa etapa intermediária para salvar esse LP para ele poder enviar para o solver, mas se a gente quiser abrir, a gente consegue abrir o arquivo e ele está especificando todo o nosso problema. Ele diz qual é a nossa função objetivo, quais são as nossas restrições, se o problema é de minimizar, maximizar, etc. O que é interessante é que se você quiser pegar esse arquivo LP e colocar em qualquer solver que suporte o formato LP, ele vai solucionar. Essa que é a ideia desses arquivos de modelo LP. Tá? Então, o Pulp ele usa esses arquivos padrão para fazer a interface para alguns solvers. Ele também usa as bibliotecas Python dos solvers, mas essa é a forma mais simples que ele faz para fazer essa integração com diferentes solvers. Bom, então agora a gente vai solucionar o nosso problema com essa sintaxe aqui, prob.solve. Se a gente fizer isso, ele vai utilizar o solver padrão, que é aquele que eu falei para vocês, que é o CBC. Se a gente quiser utilizar um outro solver, aí tem uma sintaxe específica para cada um. Por exemplo, se eu quiser utilizar o Cplex, eu uso dessa forma aqui. Eu boto entre parênteses, Cplex, e aí ele vai escolher o Cplex para solucionar o meu problema. Lembrando que esse comando só vai funcionar se o Cplex já estiver previamente instalado na sua máquina. Então, daquela outra forma, aquele solver padrão, ele funciona já de primeira. Mas aqui não. Aqui eu preciso ter o Cplex instalado antes. Bom, e agora, quando eu fiz aquele solve, ele vai solucionar o problema. Se o problema for pequenininho, aquilo ali vai ser praticamente instantâneo, mas tem problemas que podem demorar horas e dias para resolver. Depois que ele sai daquela linha, você pode agora pegar as variáveis e ver o que aconteceu com o seu problema, se ele foi solucionado ou não, quais são os valores das variáveis de decisão e outras informações que a gente pode querer obter. Então, a primeira informação que a gente quer saber é se o problema foi resolvido. Então, a gente usa essa linha de código aqui, tá? Pegando o status dele. Pode ter vários status, eu vou dar um exemplo de 2, que pode ser ótimo, ele pode me retornar ótimo, dizendo que a solução ótima foi encontrada. E ele pode dizer também que o problema é inviável, ou seja, eu tenho restrições que tornam o problema impossível de ser solucionado. Um caso bem bobo da gente pensar é, eu tenho uma restrição x maior ou igual a 5, e tem uma outra restrição x menor ou igual a 3. Bom, é impossível eu satisfazer as duas restrições ao mesmo tempo, porque ou ele é maior ou igual a 5, ou ele é menor ou igual a 3. Eu não tenho como satisfazer as duas restrições. Então, nesse caso, ele vai me retornar dizendo que o meu problema é inviável. Agora, eu vou imprimir de fato o valor das variáveis de decisão. Então, lá naquela minha variável prob, eu consigo ter uma lista das variáveis. E aí, eu tenho, para cada variável, eu tenho o seu nome e o valor ótimo encontrado. Então, com isso, se eu faço um for nessa lista das variáveis, eu consigo imprimir todos os valores. Então, aqui a gente pode ver um exemplo da saída, que é a saída ótima do nosso problema, o valor de cada variável, de cada x e j. Eu também posso querer imprimir o valor da função objetivo. Então, eu uso essa sintaxe aqui, também vindo da variável prob, e aí ele vai imprimir o valor da função objetivo. Bom, então esse código completo que a gente viu aqui está disponível lá no link do GitHub. Vocês podem ver, podem executar. Lembrando que é Python 3. E se vocês quiserem ver mais detalhes sobre o Pulp, tem um link aí da documentação dele. Muito importante que vocês olhem para ver mais detalhes. Então, aqui nesta aula,
a gente deu uma primeira olhada em como faz o pulp, como faz um código utilizando a biblioteca pulp. É importante o seguinte, né? O nosso código ainda está específico. Ainda é para 2D6, 3 PTTs. Se a gente quiser colocar para 5 PTTs, 6D6, a gente vai ter que alterar aquelas equações ali. Tem uma forma mais simples da gente fazer isso e a gente vai ver numa outra aula que a gente for falar sobre ferramentas computacionais.